Do maná do céu para você. Bom dia! O maná de hoje, em mim, através de mim. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 4, 5 e Gênesis 4, versículo 9. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 4, versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Agora é o versículo 9. Então, 4, versículo 9. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Hoje, quando o Senhor me levou a ler, falou, em mim e através de mim, e falando sobre esse versículo, foi quando o Senhor começou a ministrar em mim e através de mim. E aí, é até bonito a gente falar, a gente fala em mim e através de mim. E foi quando, aqui o Senhor, ele é tão tremendo porque o Pai, ele nos ensina, e assim, nos detalhes. Foi quando o Senhor ficava em mim e através de mim. Eu, em mim e através de mim, tá bom. Mas ele falou, em mim quem? Em mim, Espírito Santo, porque é o Espírito Santo em nós e através de nós, E foi quando o Senhor falava hoje, ele falou do maná, o maná do céu para mim e para você. E foi quando o Senhor falou, o maná vem de quem? Eu falei, do Senhor. E é através do Senhor que vai, E aí foi quando o Senhor falou, em mim e através de mim. Em mim quem? Do Espírito Santo e através do Espírito Santo. E foi quando o Senhor falando exatamente aí, foi quando o Senhor me falou desses dois versículos. E falando aqui, quando o Senhor me falou, em mim e através de mim, falando, ontem o Senhor falou quem é o Espírito Santo, Nosso amigo, que sem ele nós não podemos fazer nada. É ele que faz todas as coisas através das nossas vidas. Nós não fazemos nada, nós somos só um instrumento. Tudo é dele, É tudo sobre ele, tudo sobre o Senhor, não é nada sobre nós, Nós só somos um instrumento. E foi quando o Senhor aqui começou a falar mais e mais ainda, desses dois versículos, porque aí foi quando o Senhor me levou a ler aqui e falou assim, hoje vai ser 2 versículos para a gente meditar, Então foi quando o Senhor falando aqui de Caim, que Caim, o Senhor não se agradou dele e nem da oferta dele. Por que não se agradou dele? Porque é o que estava no coração dele. E o que? E da entrega. Porque o Senhor, ele que nos entrega. Então vamos lá, aí foi quando o Senhor me deu o exemplo do maná. O maná que o Senhor me entrega, ele entrega para mim. Mas aí depois eu entrego aqui, Mas em mim, mas quem que está entregando? Eu só estou sendo um canal, porque em mim, através de mim, o Senhor entrega para mim, Ou seja, o Espírito que está em mim, e aí aqui eu estou entregando, mas eu só estou sendo instrumento. E foi quando o Senhor falando do quê? Que o Senhor, ele não deu coisa ruim para Caim devolver, Ou seja, não tem como, o Senhor, ele já fala, e quando fala de Gênesis, lembra de início, É o Senhor nos levando a voltar ao início, tudo que o Senhor fez é bom, E aí eu fiquei pensando, Deus, ele é amor, então ele vai nos levar a gente entregar tudo o que é bom, E é o amor dele, porque o amor faz o quê, Nos leva a gente fazer só o bem, E aí foi quando o Senhor falando exatamente, de Caim aqui, que Caim, ele entregou o que estava no coração dele, porque o Senhor vê o que está no coração. Para o Senhor não se agradar dele, nem da oferta dele, é o que já estava aí, o Senhor já sabia o que ele ia fazer, porque aqui, aí foi quando o Senhor me levou aqui, quando fala, do 5, é algo que o Senhor nos entrega, a gente recebe, é o alimento que a gente se alimenta, e depois é o que a gente, entrega, quando a gente multiplica, lembra? Da semente. E aí foi quando o Senhor falando por que levou no 9. O 9 fala do fruto do Espírito. Aí o Senhor falou, qual é o fruto aqui que Caim tá mostrando? Que ele tá entregando. Aí foi quando o Senhor falou, e porque tudo nós vamos prestar conta pro Senhor. O Senhor vai pedir conta de tudo, lembra? A gente vai ter que, porque tudo é o Senhor, é dele e é para ele, lembra? O final nós vamos devolver pro Senhor. Então, o que nós vamos devolver? Glória, honra ou desonra? E aí foi quando o Senhor falando aqui, de Caim mesmo. Porque Caim, quando o Senhor está aqui perguntando de Abel, aqui é o tempo que de Caim rever, Pensar. E aqui era a chance dele o quê? Se arrepender, De ali pedir perdão,
Mas não, o que fez ele? Qual foi o fruto que ele entregou? Do orgulho, desonrando Deus porque ele tirou a vida, né? E também do quê? Da mentira. E aí foi quando o Senhor, né, aqui, enquanto eu estava aqui preparando, o Senhor falando da mentira. Né? A mentira, quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, se a gente mente, nós estamos servindo quem? O diabo. Porque Deus, ele é a verdade, né? Então, foi quando o Senhor falando aqui, ó, aqui, como foi a entrega final? Porque quando aqui Deus, né, tá falando que o Senhor tá perguntando para Caim, é a entrega final. Qual foi a entrega dele final com Deus? O prestar conta do que Deus deu para ele. O que ele devolveu para Deus? Orgulho. Deu o quê? A mentira. Né? E a morte, né? Tanto a morte dele, e aqui é tão forte, porque aqui Deus está falando tanto, né, da morte, né, espiritual, e a morte, né, que a gente não pode tirar a vida de ninguém, ou seja, aqui ele devolveu o que? O sangue de quem? Do irmão. Né? E foi quando o Senhor falando, né, mais ainda, porque aqui o Senhor está nos falando de Caim, mas a gente fala, Caim foi assim, mas será que nós também não estamos sendo como Caim? O Senhor nos entrega algo e como nós estamos, né, entregando? Porque é em nós, através de nós. Mas o Espírito Santo aí foi quando o Senhor ministrou meu coração. A partir do momento que o Senhor entrega, aí nós temos escolhas. Se nós vamos deixar o Espírito Santo, né, agir através de nós, ou se nós vamos deixar a nossa carne, né, o pecado, né, agir. Porque o que nós estamos alimentando mais? A nossa carne ou o nosso espírito? Se nós estamos alimentando mais o nosso espírito, nós vamos deixar o Espírito Santo, né, agir através de nós. Nós vamos entregar o quê? Amor, tudo que é bom, né? Agora, se nós estamos deixando a nossa carne, o que nós vamos fazer? A nossa carne ela vai tender sempre o quê? O quê? As coisas da carne, o que é, né? O nosso eu, as nossas vontades, né? O egoísmo, pensando só em mim, não vou pensar no próximo, porque Caim aqui ele pensou em quem? Né? Pensou nele. E no entanto que aqui, né, quando o Senhor lá, ele entrega a oferta, ele está entregando para Deus, mas ele foi fazer a maldade para quem? Para o irmão. Ele não foi lá querer saber com o irmão, né, o que o irmão tinha feito para ele também fazer melhor. Não, ele foi lá tirar a vida do irmão, ou seja, ele quis fazer a justiça, né, a vingança dele, né, para Deus com o quê? Com as mãos dele, né? Desde de rever. E eu fico maravilhada porque o Senhor, né, o nosso Pai, né, ele nos confronta. Jesus é isso, ele nos confronta, porque Jesus, ó, o que Jesus fez? Jesus, né, ele veio, cumpriu o propósito dele. Qual foi a entrega dele para o Pai? Né? Então, qual é a nossa entrega? E foi quando o Senhor falou, né, mais ainda ao meu coração, porque isso é a gente, né, para a gente refletir como nós estamos, né, deixando o Senhor usar em mim, através de mim. O Espírito Santo ficava isso hoje na minha cabeça, em mim, através de mim. Porque assim, é muito, né, muito bonito a gente falar em mim, através de mim. Mas a gente tem que saber, né? Porque muitas vezes nós estamos falando em mim, através de mim, mas a gente não está deixando o Espírito Santo, né, fazer através de nós. Então, que nós possamos refletir, porque muitas vezes, porque aqui, né, ó, como que aqui o Senhor está mostrando, né, tanto, né, ali no 5, falando como estava o coração de Caim, porque o que ele entregou é o que estava no coração dele. E aí o Senhor está falando aqui, né, do fruto. Como que apareceu? Qual foi o fruto que apareceu? Bom ou ruim de Caim? Muitas das vezes nós estamos falando, né, em mim, através de mim, mas qual é o fruto? Porque é o fruto que vai falar, é o fruto que vai mostrar a glória de Deus. O fruto é o quê? É a sementinha que o Senhor já colocou em nós, ou seja, então vai aparecer o quê? A glória do Senhor, que o final é o fruto, e o fruto nós vamos devolver para quem? É para o Senhor, porque é onde vai ser o testemunho e vai ser a glória para Deus, porque lembra, é de Deus, com Deus e para Deus, ou seja, é Deus, né,
através de Jesus, que deixou o Espírito Santo para nos guiar. O Espírito Santo não vai levar aqui nós a entregar algo, não. O Espírito Santo ele só vai entregar o que o Pai já entregou para ele, né? Ou seja, que Jesus, né? Através de Jesus. Então, foi quando o Senhor falando, e por que o Senhor me fala aqui, ó, Abel 4 fala de governo, ou seja, o Senhor nos governa, tudo está no governo dele, mas aqui também nós temos que governar, se nós queremos deixar a nossa carne ou o Espírito Santo agir através de nós, né? E foi quando o Senhor falando, né? Mais ainda, né? Porque quando fala aqui do 9 é o fruto do Espírito, e tudo, né? O Senhor está nos levando hoje a gente a praticar o fruto do Espírito, né? A mostrar o fruto. Qual é o fruto que está dentro de nós, né? Qual é o fruto? E aí foi quando o Senhor falando em mim, através de mim, porque antes o Senhor falou do Espírito Santo em nossas vidas. E o Espírito Santo, ele vai nos levar a gente mostrar o quê? Através da nossa vida vai aparecer a glória, a semelhança de Jesus. Então não tem como o Espírito Santo nos levar aqui e não o que vai aparecer aqui, né? O que vai aparecer através da nossa vida é a semelhança de quem? De Deus, né? Deus é amor. Né? Que o Espírito Santo ministre mais e mais aos nossos corações e que nós possamos, né, refletir, né, deixar, né, esse confronto, porque eu falo que há um confronto até o Espírito Santo me explicar em mim, através de mim. Eu fiquei ali na luta, né, para entender, e foi quando o Espírito Santo falou, maná é de quem? Eu falei, é do Senhor. E é através de quem? É através do Senhor. Então, ou seja, é do Espírito através do Espírito Santo, né, Espírito Santo através do Espírito Santo. Então, é Ele que age na nossa vida, né? Porque o nosso espírito é de Deus e vai voltar para Deus, né? E aí nós vamos prestar conta. E lembrando que nós temos aqui, né, as nossas escolhas, o livre-arbítrio. Ou nós deixamos o Espírito Santo agir através das nossas vidas, ou nós deixamos Satanás, diabo, né, que vai tender aqui a fazer a vontade da nossa carne, a fazer a gente agir pelo nosso eu, né? E a gente tem que lembrar que o Espírito Santo está todo o tempo junto conosco para nos guiar, para a gente mostrar a semelhança do Pai, mostrar a glória de Deus, que nós possamos estar atenta à voz do Espírito Santo. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, quero te agradecer, dizer que tu és bom, digno de toda a honra e de toda a glória. Muito obrigada, Pai, por nos ensinar, nos confrontar, nos mostrar nos detalhes, Pai, que nós possamos se atentar agora, refletir, Pai, ao entregar, Pai, porque o Senhor nos entrega, Pai, a melhor, tudo é o melhor, é bom, o Senhor, tudo que o Senhor fez é bom, é com amor, Pai, que nós possamos, ó Pai, ao receber, ao entregar, Pai, que nós vigiamos, ó Pai, na nossa boca, ao falar, nas nossas mãos, o que nós vamos entregar, Pai, como servir, Pai, como estamos mostrando a Tua semelhança, porque temos que lembrar que não é nós que estamos fazendo nada, é o Espírito Santo que está em nós, através de nós, e que tudo que nós fizemos que é contra o que o Senhor está nos levando, Pai, a viver, Pai, que é seus princípios, é praticar e mostrar a Tua luz, a Tua glória, Pai, nós vamos estar entristecendo o Teu Espírito Santo, que nós possamos, ó Pai, estar atento à Tua voz. Pai, eu peço nessa manhã, já iniciando esse novo dia, Pai, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos purifica com Teu sangue, nos limpa de todo, Pai, toda maldade, Pai, se a brecha, Pai, que o Senhor fecha todas as brechas, Pai, que fecha tudo, Pai, que nosso coração agora seja brindado por Ti, Pai, que o Senhor brinda nossos pensamentos, nosso coração, Pai, nos lava, Pai, nos purifica, Pai, para que nós possamos agora Te dar, ó Pai, devolver com a melhor oferta, que nós não sejamos como Caim, Pai, que nós possamos hoje, ó Pai, parar, Senhor, refletir tudo que o Senhor está nos entregando para que nós possamos saber, ó Pai, que o Senhor está nos dando para a gente governar, para a gente cuidar, cultivar, multiplicar e que nós vamos prestar conta para Ti, que nós possamos, ó Pai, entregar, Senhor, a melhor oferta, como Abel entregou para o Senhor, a primícias, Pai, tudo para o Senhor, Pai, que o Senhor nos ajuda, porque sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem dos que Te amam. Pai, nós Te amamos e nós queremos Te servir, fazer o melhor, Pai, por isso que o Senhor está nos orientando hoje, que nós temos que saber que é do Senhor e é para o Senhor, e é com o Senhor, Pai, que sejamos, ó Pai, atento, que nós possamos, ó Pai, mostrar aqui como Jesus fez. Pai, só fez o que Te agradou e Te entregou o melhor, entregou a vida dele por nós. Nos perdoa, Pai. Eu quero já Te louvar por esse dia, já Te agradecendo, ó Pai, por cada ensinamento e por o Senhor nos deixar o Espírito Santo nos guiar. Obrigada, Jesus. Sem Ti nada podemos fazer. Sabemos que só tudo depende de Ti.
A minha oração é essa nessa manhã, já te louvando e te agradecendo por tudo. Obrigada, é no nome que há poder que eu oro, é no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha, deixa Jesus te usar, dá seu like. Tchau.